Senhor, aqui está o teu servo, aqui está o teu ungido, Pai. Aqui está, Senhor, o anjo desta igreja, para trazer aquilo que o Senhor preparou para esta manhã. Pai, usa mesmo a voz dele. Pai, esvazia ele mesmo de tudo aquilo, Pai, que não vem de ti, para que ele possa ser a sua voz, os seus olhos, a sua referência. Espírito Santo de Deus, guarda e abençoa o pastor Daniel, toda a sua família, e que nesta manhã ele possa ser canal de bênção para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Senhor amado, Tu és soberano, Deus. Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores, Pai. A Ti, Senhor amado, nós damos a glória, a honra, Senhor, e a majestade, Senhor, sempre, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, por poder estar, Senhor, nessa manhã, juntamente com a Sua igreja, Senhor, Te adorando, Senhor, Te exaltando, Te servindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou grato a Ti, Senhor amado, pela vida, Senhor. Eu creio, Senhor amado, que cada irmão meu, Deus, nessa manhã é grato a Ti, Senhor, por ter conseguido, Senhor amado, estar na Sua casa, Senhor, enquanto muitos, Senhor, gostariam de aqui estar, Senhor, e não conseguiam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Espírito Santo de Deus, por termos dado ouvido, Senhor amado, a Sua voz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, Te agradecemos, pois nós vimos, Senhor, tantas situações acontecendo, Senhor. Países onde não pode se falar de Ti, Senhor. Vidas, Senhor amado, que estão partindo, Senhor amado, sem Te conhecer, Senhor amado. Somente conhecem, Senhor amado, de ouvir falar, Senhor amado, mas não caminham contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero, Senhor, Te adorar, Senhor, juntamente com a Sua igreja, Senhor amado, nesta manhã, Senhor. Nós estamos, Senhor, conforme nós louvamos também nessa manhã, Deus, nós estamos, Senhor amado, aguardando, Senhor, a Sua volta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esperamos, Senhor, ansiosamente, Senhor amado, o Seu retorno, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em que a Sua palavra diz, Senhor, que todo olho, Senhor amado, o verá, Senhor. Todos, Senhor amado, que aqui estão, Senhor, já ouviram falar de Ti, Senhor. Foram crianças, hoje estão adultos, Senhor, mas ouviram. Cada vida, Senhor amado, que aqui está, ouviu falar de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E quantos, Senhor amado, de nós, Senhor, estamos caminhando e praticando a Sua palavra, Senhor. Que venhamos dar ouvido, Senhor, nessa manhã, como o pastor Jorge orou, Senhor, que nós venhamos dar ouvido, Senhor amado, sim, a Sua voz, Senhor, ao que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim, Senhor, e para cada vida que aqui se encontra, Senhor. Que não venhamos ser, Senhor, apenas telespectadores, Senhor amado, mas sim, Senhor, ouvintes e praticantes da Sua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus e converter dos seus maus caminhos. Dos seus maus caminhos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Você viu várias vezes essa frase aqui, durante o louvor, no início do culto, sim e não, né? Sim? Ouviram? Sim ou não ouviram? Ouviram? Não ouviram, mas viram. Sim e não, né? Então, esse é o tema da palavra de hoje, sim e não. Quantas vezes nós falamos sim para algumas coisas, aonde nós teríamos que ter falado não?
É mais fácil nós falarmos sim ou é mais fácil falarmos não? Sim ou não? É mais fácil falar sim? Sim? É mais fácil falar sim para tudo, né? Com certeza, é mais fácil falarmos sim para tudo. Mas o não, ele é preciso. Ele é preciso. Ainda que em certos momentos nós ficamos em um momento meio de constrangimento, meio acuado, mas o não faz parte da nossa vida e é uma vitória para a nossa vida. Amém? A Carol está no nosso meio? Não? Cadê a Carol? Está lá embaixo? Está lá embaixo. Aí a pergunta, o Geraldo sabe. Quando você vem pedir alguma coisa para mim, a minha primeira resposta é o quê? Não. Quando precisa de alguma coisa, né? Vem questionar, então... Aí eu falo não. Mas depois esse não, ele é convertido em sim, dependendo da situação. Dependendo da situação. Então, quando dizer sim e quando dizer não? Pergunta para o seu irmão, você sabe quando é para dizer sim? E quando é para dizer não? Quando dizer sim e quando dizer não? Quando dizer sim e quando dizer não? Quando falar sim e quando falar que não? O não, ele tem um preço. E o sim também tem um preço. Tanto o não quanto o sim, ele tem um preço. Nós temos um versículo bíblico que está em Mateus 5, o verso de número 37, que diz assim: seja, quer abrir? Abre aí na sua Bíblia, e é bom que até você marque esse versículo bíblico aí, que ele é muito importante para o cristão, é muito importante para a vida social do cristão, para a caminhada cristã, para a postura cristã. Faz parte aí da sua vida, tem que fazer parte da sua vida, esse versículo bíblico de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, o capítulo é o número maior, o verso é o número menor, verso de número 37. Todos acharam? O que é que diz aí? Seja o seu sim e o seu não, o que passar disso vem do. Então seja o seu sim, seja o seu não, o que passar disso vem do maligno. Muitas vezes nós somos questionados a respeito de muitas situações e nós ficamos no meio termo, em cima do muro. Será que se eu responder sim eu vou magoar? Será que eu responder não também eu vou entristecer? E aí eu vou me adequando? Não. Ou então sim. E aí quando eu vou ver, eu já fiz a besteira. Então, quem disse não e pagou um alto preço na Bíblia? Na palavra de Deus nós temos alguns exemplos de pessoas que falaram não e pagou um grande preço, um alto preço por isso. Assim como no nosso meio também. Muitas vezes nós falamos não para alguma situação e pagamos um alto preço por isso. Somos julgados, somos caluniados. Ah, mas ele poderia ter feito. Ah, mas podia isso. Ah, mas podia aquilo. Então o não, ele tem um preço a ser pago. E nós vamos ver aqui no livro de Gênesis. Gênesis 39. Abre aí comigo. Gênesis 39. Todos acharam? Primeiro livro da Bíblia, verso 39. Capítulo 39, a partir do verso 1. Nós vamos ver aí a história de um personagem bíblico que pagou um alto preço por ter falado não, né?
A história aí que muitos conhecem, mas eu vou ter que ler porque outros não conhecem, que é a história de José. Quem conhece a história de José? Ele pagou um preço alto, né? Por ter falado não. E aí diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Então Deus estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Verso 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa. José, irmãs, presta atenção. José era atraente e de boa. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, o que José fazia? Ele falava não. Dia após dia, sendo tentado: não, vamos José, não, vamos José, não, vamos, não, não, não. Dia após dia, ele era tentado e se recusava a deitar-se com ela. E evitava fazer o quê? Evitava ter que falar não. Evitava, porque ele estava sendo tentado. Ele até evitava o dizer não para ela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Alguém já passou por essa situação? Estava só você e outra pessoa sozinho, só você e uma situação aonde você pode falar sim ou não. Quem já se encontrou assim? Muitos de nós. Acho que a maioria, acho que 99% de nós já passamos por essa situação aonde nós estávamos numa situação de risco e aí nós tínhamos oportunidade de falar sim ou não. Então um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela fez o quê? O agarrou pelo manto e voltou a fazer o quê? A convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fez o quê? Fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ele viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto
consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou aonde? Por que José foi para a prisão? Porque ele disse não. Se ele tivesse falado sim, teria sido mais fácil ele falar sim? Ele era atraente. A esposa de Potifar também não devia ser das piores, né? Porque era a escolhida, não é verdade? Então ele tinha facilidade, ele era jovem, bonito, em sua virilidade ali. Ele foi tentado. Ele poderia ter falado sim. Um sim acabaria e frustraria totalmente os planos que o Senhor tinha na vida de José. E da mesma forma, nós, com alguns sim que nós falamos, nós frustramos os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem situações para fazer sobre as nossas vidas, tem projetos, tem realizações para fazer através das nossas vidas? Tem. Mas nós retardamos esse processo do Senhor. Nós deixamos que esse processo fique mais para frente. Por quê? Porque em algumas situações nós falamos sim, aonde era para ter falado não. Então o não, nesse momento, para José, mandou ele para a prisão. No primeiro momento. O primeiro momento foi de tribulação, foi de aprisionamento para ele, mas essa prisão, nós vamos ver, se você ver seguir esses capítulos à frente, você vai ver que foi bênção para a vida dele, porque para onde ele ia, ele era aprisionado, o Senhor de alguma forma o livrava, porque Deus tinha um plano na vida de José. Fala para o seu irmão, Deus tem um plano na sua vida. Quando for para falar não, diga que não. Diga que não. Não importa o preço a ser pago, fale não, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem disse sim e pagou um alto preço também? Quem disse sim e pagou um alto preço? Nós conhecemos outro personagem bíblico, que é o fortão lá, quem que é? Sansão, parecendo comigo, cabeludo assim. Né? Sansão, as suas forças estavam no cabelo, né? E ele pagou um alto preço por ter falado sim, aonde era para ele ter falado não. Diferente de José. Em Juízes 16, o verso 1. Juízes 16, o verso 1 diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza e ali viu ali uma prostituta e passou o quê? A noite com ela. Sansão, o fortão, o nazireu, o escolhido de Deus desde o ventre materno, que cresceu na presença do Senhor. O que aconteceu com ele? Ele viu ali uma prostituta em Gaza, e o que aconteceu? Ele passou a noite com ela. Ele disse sim, numa situação aonde era para ele ter falado não. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado, você está falando sim ou não? Verso 19.
Verso 19 do mesmo capítulo. Essa prostituta fez o quê? Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para fazer o quê? Isso depois de muitas tentações, viu, irmãos? Ele enganou essa mulher. Se você acompanhar no texto, aí você vai ver que ele enganou várias vezes, ele brincou várias vezes, né? Mas no verso 19 nós vemos ali ele se rendendo, e ele disse sim, não resistiu. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo, do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. O verso 20. Então ela chamou Sansão, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele disse sim para a prostituição. Ele disse sim para o pecado. E mais uma vez, mesmo fazendo essas coisas erradas, ele achou que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Fala para o seu irmão: como é que você quer ser canal de Deus sendo sujo? Fala isso para o seu irmão. Como você quer ser canal de Deus sendo sujo? Isso é para mim e para você. Não tem como nós sermos canais de Deus pecando, fazendo as coisas erradas. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. De repente estou lá na rua e você me vê lá fazendo outras situações erradas. E aí? Que canal que eu sou? De bênção ou de maldição? Então, Sansão, ele achou que estava sendo ainda usado por Deus. Achou que tivesse ali com a força do Senhor. Achou que tivesse andando, né? Como diz lá Pedro, andando sobre as águas, né? Como Jesus, andando sobre as águas. Não é isso que o nosso irmão Everaldo fala? Vai pensando que está andando sobre as águas. Você pode afundar. Assim como Pedro duvidou, né? Então Sansão, ele disse sim, aonde era para ele ter falado não. É claro que se você acompanhar essa história também, você vai ver a misericórdia do Senhor sobre a vida de Sansão. Se você ver esse texto até o final, o capítulo posterior, você vai ver que Sansão, no final, o Senhor dá vitória para ele, o Senhor dá vitória para o povo dele, porque ele pediu misericórdia do Senhor. Ele se arrependeu diante de Deus. Assim nós também, quando nós nos arrependemos do sim que nós falamos para as coisas erradas lá fora, se nós nos arrependermos, o Senhor, Ele conhece verdadeiramente o nosso coração. Eu e nenhum irmão pode julgar a sua vida, mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. E quando nós nos arrependemos diante de Deus, Ele nos perdoa. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa e nós podemos ser canais limpos diante do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 10, o verso 13, porque isso deve ter passado na sua cabeça: mas vem situação sobre a minha vida em que eu não consigo falar não. Quando eu vou ver, eu já disse sim, e era para eu ter falado não. Ou era para eu ter falado sim e eu falei não. Em 1 Coríntios 13, 10, o verso 13, 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, humana. E Deus é fiel,
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Vem a tentação sobre a sua vida? Vem. Mas Ele não dá a tentação maior do que nós podemos suportar. O sim e o não, Ele está diante de nós. Está na nossa mão para podermos decidir. A tentação, ela está ali. Né? E eu falo sim, eu falo não, eu vou cair, não vou. Sou eu que decido. O Senhor, Ele deu o livre. Bendito livre arbítrio, né? O Senhor, Ele deu o livre arbítrio. Ele deixou a decisão comigo e com você, para eu decidir. Eu vou falar sim ou vou falar não? Eu caio, não caio? Agrado, não agrado? Digo que sim ou digo que não? Sou verdadeiro ou sou mais ou menos verdadeiro? Ou seja, falso? Então, 1 Coríntios 10, 13, seguindo o versículo aqui. Então, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, Ele permite, né, a situação acontecer, mas Ele coloca um escape. Ele coloca o sim e o não para eu e você responder. Ele dá uma saída. E eu e você fazemos o quê? Dizemos sim ou não? É mais fácil você falar o sim ou é mais fácil você falar o não? Tem alguns compromissos aqui. Compromissos em sustentar o sim e o não. Quando eu digo que não, eu tenho que sustentar o não que eu falei. E quando eu digo que sim, eu tenho que sustentar esse sim que eu falei também. Eclesiastes. Abre sua Bíblia lá, Eclesiastes, depois de Salmos. Depois de Salmos, depois de Provérbios. Aí Eclesiastes, capítulo 5, o verso de número 2. Eclesiastes 5, verso 2. Todos abriram? Amém? Então diz aí o seguinte: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Olha para o seu irmão aí, diga para ele, fale pouco. Fale pouco. Fala para o seu irmão, prometa pouco. Você não precisa andar por aí fazendo promessas que você não vai cumprir, irmão. Está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Não faça promessa que você não vai cumprir, não seja tolo, em nome do Senhor Jesus. Não fique falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí, não seja precipitado no falar. Faça sem falar. É melhor que você faça. Ou é melhor que você diga não e depois faça. Ou ficar prometendo várias situações aí e não cumprir aquilo que está falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É simples dizer não. É simples, irmão. Uma palavrinha tão pequenininha. Não. Dá para fazer isso? Não. Não. Por que não? A outra pessoa sempre espera um sim de você, né? E o não, ele surpreende. Não, não posso. Não dá? Por causa do outro, pensando em não ficar mal,
digo sim, mas acabo me complicando por não ter conseguido dizer um simples não. Não é fácil de falar não, não é fácil. Eu sei que não é. Eu passo por essas situações da mesma forma que você. Falar não é difícil. Não porque em muitos momentos você vai explicar o não. E em muitos momentos você vai falar não. Por quê? Porque não. Ponto. Por que não? Ah, mas não. Não. Ah, só um. Não. Simplesmente não. Jesus, ele foi tentado no deserto, não foi? Muito. Foi muito tentado no deserto. E ele disse não. Só que ele sempre falava não de acordo com a palavra de Deus. Conforme está escrito, Satanás, adore somente ao Senhor, ao teu Deus, e somente a Ele preste culto. Porque Satanás, ele vinha tentando, oferecendo as situações, né? No deserto, está lá em Mateus 4, depois você lê na sua casa. Lá em Mateus capítulo 4, fala da tentação de Jesus, porque o Espírito Santo o impulsionou, né? Levou Jesus para o deserto, e ali no deserto, Jesus, ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Ali ele foi tentado todos os dias. E todos os dias Jesus disse o quê? Não. Quando devo dizer sim? Pergunta para o seu irmão, você sabe quando você deve dizer sim? O que o seu irmão falou? Falou que não sabe? Você sabe quando deve dizer sim, irmão? Para as coisas do reino de Deus. Sim. Para as coisas do reino de Deus? Sim. Devo receber Jesus? Devo arrepender-me dos pecados? Devo orar pelo meu irmão? Devo falar do amor de Deus? Devo buscar primeiro o reino de Deus? Devo abençoar aos necessitados? Devo exercer misericórdia? Devo ir à igreja? Devo perdoar? Quantas situações nós podemos falar sim? O que mais que nós podemos falar sim? Fala aí. Orar por esses países? Devo? Sim. Devo jejuar? Sim. Devo ler a Bíblia? Devo estar em dia com o plano anual de leitura? Quem é que está em dia? Vergonha, né? Que vergonha, igreja. Que vergonha. Hoje é Romanos 8, do 1 ao 17. É bênção para a sua vida a palavra de Deus. Só que você fala assim para o sono, você fala assim para o sofá, você fala assim para a televisão, você fala assim para qualquer besterol que aparece aí, e vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. E fala não para o pastor. Você fala assim, não vou ler, pastor. Por que você não vai ler? Porque eu não quero. Aí quando você for indagado em alguma situação da palavra de Deus, aí você vai, poxa vida, eu devia ter ouvido o que o pastor instruiu. Não o que o pastor ordenou. Eu não sou ninguém para ordenar ninguém a nada. Você pode fazer o que você quiser da sua vida.
Aqui, a igreja do Senhor, nós apenas orientamos você que é a ovelha a fazer aquilo que é bom para você ter uma vida boa, para você ter uma vida alegre, para você saber caminhar lá fora. Romanos 8 é um capítulo lindíssimo. E eu sempre falei aqui da palavra de Deus o quê? Falei que para você ler a palavra de Deus em um ano é simples e enriquece a sua vida, enriquece de sabedoria. Ah, eu não gosto de ler. Comece a ler a Bíblia para você ver o que vai acontecer com você. Eu também não gostava de ler. Não gostava. E Deus transformou a minha vida, não somente com a palavra de Deus, mas com livros também. Traz conhecimento para a sua vida. Amém, irmãos? Você vai ler a palavra de Deus? Não promete. Porque se você prometer, se você falar que sim, você tem que fazer. Amém? Em nome de Jesus. É fácil, é rápido. E assim, etc, etc. Eu posso falar sim para muitas coisas boas, né? E quando devo dizer não? Quando que eu devo dizer não? Há milhares de coisas. Há muitas coisas aí fora. Devo dizer, eu nem vou enumerar aqui. Eu só coloquei assim: há tudo que é em desacordo com a palavra do Senhor. Tudo aquilo que vem na minha mente, o Espírito Santo de Deus incomoda e fala: não ande por esse caminho, meu filho, esse caminho é muito largo, não vai por aí que você vai cair, você vai sofrer se você tomar esse posicionamento, né? Então, quando que eu devo dizer não? Quando as situações que se apresentam é em desacordo com a palavra de Deus. Tem algumas obrigações e situações que não preciso dizer sim. Tem algumas obrigações e situações que não preciso dizer sim. Quando preciso da confirmação do meu cônjuge ou pais, a primeira resposta é não. Você é casado? Pergunta para o seu irmão: você é casado? Hã? Então, a sua primeira resposta é? Você é casado? A sua primeira resposta é? Não. Quando te perguntam alguma coisa, a sua primeira resposta é? Não. Por que não? Porque você vai consultar o seu cônjuge se pode fazer ou não. Tá certo? Tá certo ou tá errado? Ou você não entendeu? Vamos explicar. Vamos explicar. Quando preciso da confirmação de meu cônjuge ou pais, a primeira resposta, quando me é perguntado algo para eu decidir ou fazer, a minha resposta tem que ser não. Entendeu? Entendeu, Patrícia? Não é isso não. Não. Então, o exemplo que a irmã deu é um exemplo muito bom. Ela é casada. Aí vem alguém e pergunta: e aí, você é casada? Aí ela vai falar: não. É essa a resposta que é para ela falar? Mas o inimigo, ele tenta de qual forma? Não usa aliança, né? Não sou não, gatinho. E assim... Apesar que a aliança hoje, né, as mulheres olham para a aliança de um homem e falam: é casado, mas não tem problema, né? A gente não precisa de compromisso. Esse mundo está tão cruel e tão sem a vergonha, porque as pessoas simplesmente agem dessa forma. Mas voltando e não deixando dúvida para você, tem situações que são colocadas diante para jovens. Para Daniela, por exemplo, vai ser colocado: a amiguinha vai e convida ela para o cinema. A primeira resposta dela é não. Por enquanto não. Mas eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, ver se eles concordam. E aí depois ela dá a resposta. Aí ela continua falando que não.
né? Dependendo do... Então, para o cônjuge, né? A amiga convida para sair no sábado à noite. Sábado à noite, sair, vou consultar. A primeira resposta qual é? Não. Eu vou. Por que não? Porque eu preciso consultar o meu esposo. E aí consulta o esposo e ele fala: sabadão à noite, convidar, né? Não. Não. Sai na segunda-feira de manhã com a sua amiga. Né? Então, quando eu tenho, isso vale para jovens e vale para casais, são colocadas situações para nós e nós achamos que nós podemos decidir naquele momento. E nós temos outra pessoa para confirmar. Às vezes a gente tem que confirmar com os filhos, né? Se pode. Porque tem compromisso com os filhos e assim, né? Então, quando dizer sim e quando dizer não? O sim, na hora, isso aqui é bom que o jovem preste atenção nisso que eu vou falar agora. O sim, na hora do casamento, muitas vezes deveria ser dito não antes desse momento tão decisivo. É o sim que anda pelo mundo afora, né? Na hora do casamento ali. Na hora do casamento. Você aceita o seu cônjuge como legítimo esposo para viver com ele fazer isso, aquilo. Sofrer, vai faltar dinheiro, vão morar embaixo da ponte junto, né? Vão ter dores, sofrimento. Sim. Sorrindo, o amor da minha vida. Aí vem as tribulações, né? Que faz parte do casamento também. Muitos momentos felizes, sim, com certeza. Mas vem as tribulações e as aflições, e aí aquele sim que eu falei no altar passa a ser não com um divórcio, que está acontecendo muito aí fora. Então, naquele momento em que você é convidado para ser noivo, é convidado para namorar, é convidado para marcar a data do casamento, a sua resposta de sim ou não, ela tem que ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. Orientada, você deve orar. Antes de qualquer resposta na sua vida, antes de falar sim ou não, ore ao Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Para dizer sim e não, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele falou não no deserto, mas ele disse sim. Quando ele estava com Deus, quando ele era Deus, conversando com Deus, ele disse sim, para vir a esse mundo e morrer pelo meu e pelo seu pecado. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Amém, igreja? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, sim ou não? Orar ao Senhor, sim, né? Amém. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor amado. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor amado, porque um dia, Senhor, o Senhor disse sim, ó Deus querido, e veio
esse mundo, Senhor, e sofreu por causa das nossas vidas, Senhor. Sofreu as dores, foi crucificado. Ao seu lado, Senhor amado, mesmo na sua crucificação, ainda teve ali 2 pessoas que tiveram a oportunidade de dizer sim para Ti. 2 ladrões, Senhor, e somente um deles disse sim para o Senhor, Pai. Eu creio que aqui nessa manhã, Senhor, tem muitas vidas, Senhor, dizendo sim para Ti, Senhor. Mas vem, Senhor amado, as situações da nossa carne, Senhor, guerreando, Senhor, contra os Seus mandamentos, contra a Sua palavra, Senhor, fazendo, Senhor amado, com que nós venhamos a dizer sim, Senhor, para a nossa carne, Senhor amado, sim para as coisas que alimentam a carne, Senhor. E acabamos falando não para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos pensamentos, Senhor amado, venham se converter a Ti hoje, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, Senhor, que estreita é a porta, Senhor, e largo, Senhor amado, é o caminho, Deus, que leva à condenação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é estreito, Senhor amado, eu falar que não, é estreito, Senhor. Porque o sim pode me levar ao caminho, Senhor, que leva à condenação, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloca, Senhor amado, sede sobre as nossas vidas, Senhor amado, por ter compromisso contigo, Senhor. Por querer fazer, Senhor amado, a Sua vontade, Senhor. Por querer andar, Senhor amado, de acordo, Senhor amado, com o Seu querer e não com o nosso querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa as nossas vidas, Senhor amado, quando nós falamos sim para alguma pessoa, Senhor amado, e prometemos alguma coisa e não cumprimos também, Senhor. Perdoa as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos perdoa, Senhor amado, por nós não termos falado não, Deus, para o pecado, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Espírito Santo de Deus, que cada vida, Senhor, nessa manhã, seja convencido, Senhor amado, da Sua palavra, Senhor, nessa manhã, do dizer sim e do dizer não, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Senhor amado, pela Sua santa e bendita palavra, que venhamos, Deus, praticar, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem nos orientado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Nós vamos apresentar agora